Manos, o cupom da Primo Copa, que dá 25% de desconto, vai se encerrar essa semana. E junto com ele, o plano Vitavício da Primo Academy também. Então, se você tem vontade de conhecer a Primo Academy, ter acesso aos conteúdos para otimizar sua testosterona, saúde, metabolismo e atingir sua melhor versão, a versão mais saudável, mais estética e o ápice da sua masculinidade, otimizando o seu metabolismo, aproveita que ainda tem um plano vitalício e um cupom de desconto ativo que te dá 25% de desconto. Fechou? Só que ele acaba nesse domingo. Então, se você tem vontade de entrar na Prime Academy, esse é o melhor momento para você. Clica no primeiro link da descrição e primeiro comentário fixado. Então, vamos direto pro vídeo agora. Meus manos, existe um hábito que, se você fizer ele com frequência, ele tem literalmente o poder de transformar a sua saúde de dentro para fora. E quando eu falo sobre transformar saúde, eu falo em você se tornar a sua melhor versão, se tornando metabolicamente mais saudável. O mais incrível é que esse hábito, se você faz ele da forma correta, é praticamente impossível você não emagrecer e se manter definido constantemente. E você não precisa de contar calorias para que isso aconteça, para que você se mantenha definido. E, melhor ainda, é de graça. Você só precisa fazer esse hábito com frequência e da maneira correta. E, obviamente, não é um suplemento, porque é um hábito que você vai realizar todos os dias. Não é nenhuma dieta maluca, não é nenhum remédio. É simplesmente caminhar. Só que não é simplesmente fazer uma caminhada de 10, 20, 30 minutos. É caminhar da forma correta, na quantidade correta. E nesse vídeo eu vou te entregar um protocolo exato de quantos passos você precisa dar, o que os estudos mostraram que acontece no seu organismo quando você dá 5, 10, 15 mil passos. Então, e como que você também pode encaixar isso na sua rotina, trabalhando o dia inteiro, para que você consiga alcançar o seu objetivo de otimização do seu metabolismo e da sua saúde. Porque sim, caminhar é um dos melhores remédios que existe para a sua saúde, se você faz da forma correta e na quantidade correta. Então esse vídeo ele é bem denso em estudos. Eu vou trazer os estudos aqui para que você entenda com bastante profundidade sobre o que eu vou te trazer aqui nesse vídeo. E manos, eu literalmente estou colocando a foto do estudo na sua frente. Então, pelo amor de Deus, mano, tenha um mínimo de força de vontade de pesquisar isso aqui e ver esse estudo, ao invés de colocar aqui no comentário que você quer o link. Eu não vou colocar o link do estudo aqui porque eu acho um desaforo, mano. Eu tô te dando o print do estudo, eu tô te trazendo a revisão do estudo. Busque esse estudo. Tenha um mínimo de vontade. Se você não quer ver o estudo, tá tranquilo, eu vou te trazer a revisão dele aqui. Só que você encher o saco nos comentários, falando que eu preciso deixar o link, eu não preciso e eu não vou. Esse estudo é literalmente um print que eu tirei da foto do estudo. Estou colocando aqui para você ver. Estou te resumindo o estudo. E você ainda quer o link? Busque o link. Fechou? Então, esse primeiro estudo é um estudo da Nature Medicine. Esse estudo é um estudo muito interessante porque eles analisaram basicamente 400 mil pessoas. Nesse estudo, eles avaliaram a quantidade média de passos através de dispositivos para medir isso. Então, eles instalaram dispositivos, esses dispositivos, relógio, aparelhos fitness que medem a quantidade de passos que você dá. E eles resolveram fazer um estudo observacional para concluir o que os passos, pessoas que davam mais passos, o que isso resultava na saúde e no metabolismo delas. E o que eles acharam era dar mais passos por dia às pessoas que caminhavam cada vez mais. Quanto mais passos as pessoas elas davam por dia, elas diretamente diminuíam o risco de 6 doenças que hoje assolam o mundo moderno. Então, basicamente, o indivíduo que mais andava, ele reduzia a chance de obesidade,
apneia do sono, refluxo, depressão, diabetes e hipertensão. Justamente porque, conforme esse indivíduo ele aumentava a quantidade de passos dele, ele reduzia a chance de ter qualquer uma dessas doenças. E o resultado disso não foi pouco, tá? Eles não reduziram em pouca quantidade. Quem, por exemplo, eram pessoas que não caminhavam e passaram a andar 10 mil passos por dia, teve um risco de obesidade diminuído para menos do que 31%. É um valor extremamente significativo. E tem pessoas que compram detox para emagrecer, Monjaro, chá emagrecedor. Fazem dietas assustadoras, sendo que o fato de você caminhar reduz a sua obesidade em 1/3, simplesmente por você dar uma quantidade de passos que o seu metabolismo espera que você dê todos os dias. E é de graça, mano. O próximo estudo, esse aqui foi um estudo de ensaio controlado, é um estudo padrão ouro, de extrema qualidade, pelo Journal of Applied Physiology, e eles testaram pessoas que em diferentes fases de quantidades de passos. Então, indivíduos que caminharam 2 mil passos, indivíduos que caminharam 5 mil passos, outros 10 mil passos e 15 mil passos. Isso diariamente, tá? E o resultado foi que o indivíduo de 10 mil passos comparado ao indivíduo de 2 mil passos, esse indivíduo aqui de 10 mil passos, ele reduziu significativamente a quantidade de gordura no sangue depois das refeições. A tal da lipemia pós-prandial, e que é um dos principais fatores para que você tenha riscos elevados de ter um infarto um dia e doenças cardíacas. Ou seja, você se alimenta e você caminha, o seu corpo, quando você começa a caminhar, ele tem muito mais facilidade de lidar com essa gordura de uma forma muito melhor. E isso é literalmente otimização do seu metabolismo e da sua saúde metabólica acontecendo na prática. Aqui esse estudo ele demonstra algumas coisas que, inclusive, eu acho muito interessante de se trazer, que é uma informação aqui, ó, por exemplo, sobre balanço energético calórico. É praticamente impossível você se manter em superávit calórico se você dá 15 mil passos por dia. Então, se você caminha 15 mil passos todos os dias, você basicamente não tem como se manter obeso ou não se manter definido esteticamente, definido bem, porque você é impossível, a não ser que você viva à base de porcaria, mas se você se alimenta de uma forma minimamente adequada, come ali o que nós falamos constantemente nesse canal, gordura animal, proteína animal, consome frutas, e essa é a base da sua alimentação, é impossível você não definir e não se manter definido, emagrecer, dando 15 mil passos todos os dias. E isso, além disso, ela otimiza o seu metabolismo, principalmente nessa lipemia pós-prandial, que após você consumir uma refeição rica em gorduras, em calorias, o seu corpo ele vai metabolizar essa refeição com muito mais qualidade. Não tem como você estocar gordura no seu corpo tendo essa quantidade de passos todos os dias. E por isso que o estudo ele justamente fazia esse experimento, testando, inclusive, após todas as refeições, esses indivíduos saíam para caminhar. O outro estudo, terceiro estudo, é um estudo onde ele analisou indivíduos que eles davam uma média de 8 mil passos por dia. E eles concluíram que o fato de você dar 8 mil passos por dia reduz em 51% menos a sua taxa de mortalidade ao longo de 10 anos.
Isso comparado a quem dava metade dos passos, que é 4.000. Então, você consegue perceber que o fato do indivíduo dar 4.000 passos e pular para 8.000 passos, ele reduz em 51% a taxa de mortalidade em 10 anos, simplesmente dobrando a quantidade de passos que ele dá. Ele pode diminuir pela metade a chance de mortalidade dele no longo de 10 anos. E, mano, eu te garanto, não existe um remédio que tenha essa capacidade de cortar a sua mortalidade pela metade sem te trazer nenhum efeito colateral. Caminhar é justamente o melhor remédio metabólico que nós temos, principalmente se tiver alinhado a uma dieta top, à base de gordura animal, à base de proteína animal, à base de frutas. Não existe. O efeito que a caminhada traz e ela tem sobre o seu organismo, na parte cardíaca e metabólica, é incrível. E existe esse outro estudo, que é um estudo, para mim é um dos mais incríveis que tem, que é um estudo que você pode pesquisar ele aí. Ele foi um estudo feito com carteiros escoceses e eles fizeram um comparativo. Na mesma base de trabalho, eles compararam os carteiros escoceses que faziam a rota a pé contra os indivíduos que trabalhavam sentado. Esses indivíduos que trabalhavam no escritório. Os carteiros escoceses, eles atingiam uma média de 15.000 passos por dia. Os indivíduos no escritório, eles ficavam abaixo de 4.000 passos diariamente. Então, qual foi a conclusão desse estudo? Quando eles comparavam o metabolismo desse indivíduo com esse indivíduo, o que fazia os 15.000 passos praticamente não tinha nenhum fator de risco de síndrome metabólica. Então, o que nós falamos sobre obesidade, uma barriga distendida ou uma pressão alta, um, um açúcar desregulado, eles basicamente não tinham nenhum tipo de síndrome metabólica que trazia como um possível fator de agravamento para o futuro desse carteiro por conta de, sei lá, ele tem resistência à insulina, ele tem um princípio de obesidade, ele tem pressão alta. Nenhum deles tinham, justamente por conta da rotina de caminhar todos os dias 15.000 passos. Já os seus colegas de profissão que passavam o dia sentado, esses já tinham predisposições e síndromes metabólicas como obesidade, pressão alta, açúcar desregulado. E, mano, você consegue entender o poder disso? Isso não é teoria, mano. Isso não é. Eu acredito que se você fizer isso, essa vai ser o resultado. Não é isso. É literalmente estudos concluindo com pessoas reais, vivendo, andando. E se nós pararmos para analisar, mano, é muito óbvio. Metabolicamente falando, é muito óbvio. Só que hoje, na rotina que nós vivemos, nós não nos sujeitamos a colocar isso como prioridade da nossa vida. Então, nós fazemos uma academia para ficar mais estético, nós fazemos uma dieta que muitas vezes acreditamos ser a dieta correta, mas nós não colocamos como prioridade o caminhar. E muitas das vezes nós vemos um idoso caminhando e achamos que é um hábito de velho. Só que se você tem como objetivo estético se manter constantemente definido, sem se preocupar com contar caloria, é a melhor forma de você fazer isso. Se você consegue aliar o treino de musculação com a quantidade de passos específica, com um consumo de proteína adequado, você não tem como não se manter definido. E aí você me pergunta, mas como que eu faço isso? Qual é a forma? Como caminhar e definir sem precisar contar caloria? E por que isso acontece? Mano, basicamente, o primeiro ponto disso tudo é o gasto energético que eu te mostrei anteriormente. Caminhar 15.000 passos queima em torno de 600 a 850 quilocalorias. Dependendo do seu peso, mano, você pode queimar até mais do que isso ou se manter dentro dessa média. E, mano, um treino de musculação dificilmente vai chegar nisso. Um treino de HIIT dificilmente vai chegar nisso. Mas eu não falo somente sobre calorias, mas aqui já é um dado importante. Você queima muita caloria e é um gasto que é feito de forma distribuída, suave, que o seu corpo ele não percebe e não te dá uma fome exacerbada para que você
compense isso. Você cria um déficit calórico sem sofrer por ele, porque você vai estar caminhando, somente isso. O segundo ponto é a questão da gordura visceral. Contagem de passos mais alta está associada a menos gordura visceral. Sabe aquela gordura que ela é profunda, que ela é muito perigosa, que envolve os seus órgãos e vira uma fábrica de inflamação e aromatase? Que é justamente essa aqui, ó. Essa é a gordura que ela é responsável por gerar diversas patologias e síndromes metabólicas. Essa gordura aqui, que é a gordura mais perigosa, que envolve os seus órgãos e vira essa fábrica de aromatase, ela é responsável por transformar a sua testosterona, o seu hormônio masculino, em estradiol, que é justamente isso aqui que é o processo de aromatase. E quando você caminha, você ataca justamente essa gordura. Quando você tem o hábito de caminhar, você atinge especificamente essa gordura visceral, o que permite com que você otimize cada vez mais os seus níveis de testosterona, o seu metabolismo e consiga fazer essa bola de neve de minha gordura está alta, ou seja, minha testosterona está baixa. Eu caminho, otimizo meu metabolismo, subo a minha testosterona, subindo a minha testosterona e emagrecendo, fica praticamente impossível de eu voltar a engordar se eu cuidar agora do meu metabolismo. O terceiro ponto é a sensibilidade à insulina. Quando você caminha diariamente, principalmente depois das refeições, você melhora como que o teu corpo ele lida com o açúcar. O seu músculo em movimento, ele puxa a glicose que está no seu sangue sem precisar de tanta insulina. E insulina controlada é justamente o alicerce de um corpo que queima gordura, ao invés de estocar essa gordura. Então agora você junta os três. Você consegue gastar mais calorias e energia, você ataca a gordura visceral que te prejudica, derruba os teus hormônios e te faz mal, e otimiza e melhora ela, que é a pior gordura que existe, e permite com que a sua testosterona pare de aromatizar e suba, e agora você conserta também o seu metabolismo do açúcar. Então, mesmo que o emagrecimento não seja o objetivo desse indivíduo, ele só quer otimizar o seu organismo e o seu metabolismo, a consequência de um corpo que voltou a funcionar e está operando na máxima performance, ela é se manter definido, é se manter estético. Por quê? Porque ele vai queimar gordura, ele vai ter uma boa sensibilidade à insulina, não vai ter gordura. Então você coloca o seu metabolismo no melhor cenário possível para que ele trabalhe. E aí, com certeza vai ter alguém que pergunta aqui, mas mano Albino, e sobre correr? Por que eu devo caminhar e não correr? É a mesma coisa? É diferente? E aqui eu preciso ser honesto porque tem muita informação errada, muitas dúvidas que surgem que pode te prejudicar principalmente em relação a isso. Primeiro, correr, se você não tem um hábito de correr e você está entrando agora numa nova rotina de se manter saudável, você pode prejudicar as suas articulações. Principalmente se você está querendo passar por um processo de emagrecimento, que provavelmente seu peso está alto. Mas não é só sobre isso. Vamos supor que as suas articulações elas não vão sofrer um impacto. Existem dois outros pontos, e um deles é o mais importante, que o cortisol, e esse é um dos principais pontos, para mim o principal. Quando você realiza uma corrida intensa e principalmente prolongada, você eleva os seus níveis de cortisol. Só que o cortisol, de forma pontual, ele não seria um problema. Agora, o que acontece? Quando você faz isso frequentemente e de forma prolongada, bioquimicamente, você está prejudicando o seu metabolismo. Hoje nós vivemos em um ambiente que está constantemente subindo os seus níveis de cortisol. É o seu trabalho, é a sua falta de sono, é a sua dieta, o seu corpo tendo que reparar os danos gerados por uma má alimentação, o seu treino de musculação, que você não faz da forma correta e sobe os seus níveis de cortisol, o trânsito que você pega no trabalho, enfim. São muitas e muitas formas de se subir o cortisol hoje.
Então, você subir o cortisol nos dias atuais que nós vivemos é algo extremamente negativo. E é por conta disso que hoje nós pegamos na clínica, nos atendimentos, homens com extrema baixa de testosterona, sendo que, pô, eu faço tudo certo, eu faço uma dieta, eu só como arroz e frango, eu treino musculação todos os dias, eu faço meu cardio meia hora de corrida, faço meus 5 quilômetros todos os dias. Por que que eu estou assim? Justamente porque está tudo desalinhado. Cortisol está alto, sua dieta não fornece substrato suficiente e a sua rotina é cronicamente de cortisol elevado. Agora, quando você caminha, você não tem esse efeito. Você não sofre com essa alta de cortisol, porque você mantém um ritmo constante de passos até que você atinja a quantidade ideal. Agora, o fato de você correr, subir os seus batimentos de forma muito aguda e manter isso de forma prolongada é muito estressante para o nosso corpo. Não que você fazer um HIIT uma vez por semana é algo prejudicial. Isso não, é até interessante você fazer. Mas caminhar e os efeitos da caminhada para o seu metabolismo não são os mesmos do que correr, porque correr é sim estressante para o seu organismo, por conta do cortisol. Um outro ponto é a sustentabilidade. Você consegue caminhar 15 mil passos todos os dias, se você divide isso em várias partes por dia, o ano inteiro, não se machuca, não se lesiona, não sente o impacto disso. Por quê? Porque é fácil. E aí o risco muda de figura. Agora, se você corre, primeiro que você correr essa quantidade, vocês têm que estar adaptado. Segundo, a progressão, ela pode te gerar lesões. O sobrepeso na articulação, a técnica ruim, tudo isso pode te gerar lesão. Então, a caminhada vai te dar um volume muito mais adequado, sem que você precise desse risco. Mas principalmente também se tratando dessa distribuição durante o dia e os níveis de cortisol. E agora a gente vai falar dos protocolos dos 15 mil passos. Por quê? Como fazer isso na vida real? Porque não adianta te falar, pô, dê 15 mil passos e o número mágico é os 15 mil passos. Se você der 15 mil passos acima, a sua chance de otimização do seu metabolismo ela se torna muito grande. Só que hoje nós trabalhamos um dia inteiro. Como que é possível fazer isso? Tudo que nós fazemos de carro. Andar se tornou um luxo hoje, porque todo mundo está fazendo tudo de carro. Como que nós podemos fazer isso? Primeiro, se você trabalha home office, a melhor solução para você é isso aqui. Mano, você colocar uma mesa que te permita ficar de pé e incorporar uma esteira dessa aqui, que está 600 conto no Mercado Livre, e eu entrei hoje para ver se mudou o preço, mas não está R$ 600, vai fazer com que as 8 horas que você passe de pé e você coloque ali ela para caminhar no 3 quilômetros por hora, você vai dar em torno, ó, se são 3 quilômetros por hora e dessas 8 horas, você não precisa ficar as 8 horas fazendo, mas se dessas 8 horas você separa aí algo em torno de 3 horas para você caminhar, você caminhou 9 quilômetros todos os dias. E você pode fazer isso. Comecei a trabalhar tomei meu café às 7, vou começar às 8. Às 8 horas você caminha por uma hora. E aí você pode sentar, trabalhar o resto do dia sentado. O que eu não recomendo, se fosse possível, é você ficar em pé, trabalhando em pé, que é o que eu faço hoje quando eu preciso fazer alguma coisa no computador. Eu busco fazer em pé. Mas vamos supor, às 8 horas depois do café da manhã você começou a trabalhar e agora você caminhou por uma hora nessa esteira a 3 quilômetros por hora, o que é extremamente devagar. Depois disso, você foi almoçar. E aí, nesse período, você ficou sentado o tempo todo. Aí você agora vai almoçar. Aí você foi e almoçou meio-dia. Do meio-dia até a uma hora, você caminha mais uma hora. Então, você caminhou mais 3 quilômetros. E aí, depois você janta e faz a mesma coisa às 18 horas. Cara, você entende que você distribuiu algo no seu dia que vai te tornar literalmente a sua versão mais saudável possível, sendo que você não está se sacrificando tanto, você só está deixando de ficar sentada para caminhar de uma forma totalmente tranquila, sem estresse, uma coisa calma, que vai
te trazer muitos e muitos e muitos benefícios. Então, se você trabalha home office, essa é uma das coisas mais interessantes que eu vejo. A outra forma é você falar, não, eu trabalho em uma empresa, então não tem como eu colocar uma esteira numa empresa. O que eu te recomendo, e eu recomendo sempre para os meus alunos, é acorde uma hora mais cedo e separe uma hora da sua noite para fazer isso. Você acordar uma hora mais cedo e caminhar em um ritmo de 5 quilômetros por hora, você vai caminhar 5 quilômetros em uma hora. E se você fizer isso à noite, a mesma coisa. Você caminhou um total de 10 quilômetros, o que já seria suficiente para atingir próximo dos 15 mil passos. Então, assim, mano, existe como fazer. E aí você fala, pô, mano, Albino, mas eu não tenho nem uma hora para acordar mais cedo e nem uma hora à noite. Cara, às vezes vale a pena você observar a sua rotina se realmente você não tem. Inclusive, eu recomendo para os meus alunos que, se você treina musculação todos os dias, você mude isso para 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, um treino full body. E no tempo que você faria a sua musculação, vá caminhar. Porque vai trazer muito mais benefícios metabólicos você fazer 2 a 3 vezes na semana um treino full body e os restantes dos outros 4 dias você caminhar. E caminhar 15 mil passos, pelo menos. E aí você fala, ah, mano, Albino, mas é muito puxado, mano, acordar uma hora mais cedo. E, mano, literalmente não vai ser fácil. Hoje, nos dias que nós vivemos, o conforto, ele está extremamente presente. Só que o conforto, ele gera muitos malefícios para nós. E eu prefiro muito mais eu me sacrificar um pouquinho e viver um pouco fora da zona de conforto para que no futuro eu não venha sofrer as consequências metabólicas de ser um sedentário. E sim, você precisa dar pelo menos 10 mil passos todos os dias e, se possível, 15 mil. Por quê? Porque nós fomos feitos para o movimento. A nossa criação e metabolismo precisa disso. Agora, nós vivermos uma vida sedentária, parada, e dando a desculpa de que não consegue, infelizmente nós vamos sofrer as consequências disso. Eu já falei aqui nesse canal, eu vim de uma UTI. Eu trabalhei por alguns anos dentro da UTI. E eu sei as consequências, eu vi as consequências na minha frente todo santo dia de pessoas que abdicaram da saúde para querer conquistar as coisas da vida. Não está errado você buscar dinheiro, mas buscar apenas dinheiro e esquecer da sua saúde vai te trazer consequências e não vale a pena essas consequências. Falo isso vindo de uma pessoa que viu isso na prática. Pessoas que abdicaram da sua vida. E todas elas falam, infelizmente, eu escolhi buscar o dinheiro e deixei minha saúde para depois. E o depois nunca chegou e agora sofri as consequências. E mano, eu não estou te pedindo e falando que você vai precisar comprar um suplemento caro. Um suplemento caro. Eu estou te falando para literalmente andar, mano. A sua desculpa vai ser que vai ser desconfortável. E realmente pode ser que seja. Mas as consequências valem a pena o desconforto. E o que você pode fazer também é combinar as duas coisas, mano. Você pode sair para caminhar durante um período do seu dia. Então você sai para caminhar de manhã e durante o trabalho você também faz a mesma coisa. Caminha mais um pouco e vai fazendo. O tempo vai passando, você vai dando o seu passo, você não sofre. Você se expõe ao sol, à natureza, conhece pessoas, se for o caso, vive os benefícios de estar fora de casa e quando estiver trabalhando, se trabalha home office, também tem essa possibilidade. E não é sobre encontrar tempo, ter tempo, é sobre conseguir transformar o tempo que você já tem em busca pela saúde. E olha o tamanho dessa ironia. Hoje o mundo inteiro está procurando uma pílula mágica, um suplemento caro, um hack secreto e a coisa mais poderosa para a sua saúde metabólica sempre esteve contigo de graça, esperando você usar. E falar que você caminha para os seus amigos não é algo sexy, não é algo, pô, mano, eu caminho todos os dias e por isso que eu estou trincada. Ninguém vai acreditar, mano. Mas caminhar corta sua mortalidade pela metade, blinda o seu metabolismo, ataca a sua gordura visceral e otimiza a sua testosterona. Tudo isso sem elevar o seu cortisol, sem detonar o seu corpo e de forma leve. Por isso que eu recomendo fielmente para todos
que reserve um tempo do seu dia para dar pelo menos 10.000 passos e, se possível, 15.000 passos todos os dias. Fechou? E se você quer ter acesso a mais conteúdos como esse e uma comunidade incrível de homens que buscam otimizar sua testosterona na máxima, que buscam atingir a sua máxima performance metabólica de saúde, aprender como fazer dieta, como treinar da forma correta que vai fazer o seu organismo atingir o máximo de perfil hormonal de forma natural e a estética atrelada junto com saúde, sem que você precise sacrificar a sua saúde para ter a estética, eu te recomendo conhecer a Primal Academy, que é o primeiro link da descrição, o comentário fixado. Hoje somos uma comunidade de mais de 300 membros e lá dentro nós conversamos, tiramos dúvidas, damos indicações de livros, conteúdos. Lá dentro vocês têm acesso direto comigo para trocar ideia na comunidade e no WhatsApp. Eu recebo o exame dos alunos, onde eles passam os exames, e eu dou um feedback sobre esses exames. Enfim, a Primal, ela tinha um plano vitalício. Essa semana é a última vez que vai se existir o plano vitalício. Quem entrou no vitalício, entrou. Quem não entrou mais, não entra mais. E tá com cupom de desconto de 25% de desconto, cupom COPA. Se você quer ter acesso à Primal uma única vez, pagar uma única vez, e não precisar pagar mais, aproveite essa oportunidade dessa semana, compre a Primal Academy e vai ser um prazer te receber lá. Fechou? Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, feito sentido. Se ajudou, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário. Um abraço e até o próximo vídeo.